vascaíno, enquanto a torcida está animada com a chance do Vasco assumir logo mais a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que provisória, basta para isso vencer o Ceará, uma bomba explode nos bastidores do Vasco. Um grupo de oposição acabou de pedir o afastamento imediato de Dimitri Payet, isso após as denúncias graves do inquérito policial que o Payet vai ter que responder. O clima esquentou de vez. Agora, se você é vascaíno de verdade e não quer perder nada do que acontece no nosso Gigante da Colina, já deixa um like aqui no canal, aproveita, se inscreve, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, né? E vem fazer parte também do nosso clube de membros. Basta clicar no botão aqui embaixo, ó, seja membro, você vai ter uma série de benefícios, entre eles, participar do nosso grupo de WhatsApp. A partir do primeiro plano do Sou Gigante, R$5 por mês, você já faz parte do clube de membros no WhatsApp do Gigante Vascaíno. Tá falando? Vamos ver essas notícias aí do jogo do Vasco de hoje e também do grupo de oposição que pediu o afastamento imediato do francês. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante. Seu programa sempre de segunda a sexta, lá para 1h da tarde, 1h30, né? Geralmente 1h da tarde está entrando no ar. Olha, hoje a gente vai falar, claro, do jogo daqui a pouco, 9h30 da noite tem jogo, Vasco e Ceará, na verdade Ceará e Vasco, jogo lá no Castelão, em Fortaleza, um jogo que se o Vasco vencer, o Vasco assume a liderança, mesmo que temporária, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco passa a ter 9 pontos e assume a liderança. O líder hoje é o Coisa Ruim, que está com 7, a gente passa a eles, né? Ah, mas eles não jogaram na rodada, vão jogar amanhã. Pô, tá, mas vocês perdem. A gente continua líder. Então a gente assume a liderança. Tem que vencer hoje para assumir a liderança. O Vasco tem 3 desfalques, na verdade 2 desfalques titulares, o Tietchan, que foi liberado para assuntos particulares, não sabemos o que, e o Coutinho, que foi poupado da viagem, não vai para o jogo, né? Então a gente não sabe se o Payet vai começar jogando ou o Garré vai jogar no meio com o Ryan na direita. Na intertemporada que o Vasco fez aí, dessas 3 semanas após a eliminação no Campeonato Carioca, o Carille não tinha o Coutinho, que hoje estava machucado, lembra? Se contundiu naquele jogo com o Flamengo, no jogo da semifinal. Ele treinou o time com o Garré centralizado e o Ryan pela ponta. Mas o Payet está voltando melhor, está jogando melhor, está magrinho, está voltando. Não sei se ele vai começar o jogo com o Payet. O problema é que se ele começa o jogo com o Payet e Garré, ele não tem quem substituir no segundo tempo, né? No segundo tempo o Garré cansa, ele coloca quem no meio campo? Ele não tem jogador, né? O Ryan cansa, ele bota o Alisson, ok. Mas e o Garré? Se ele botar Payet e Garré, o Garré ele bota o Ryan, ou bota até o Alisson. E no lugar do Payet, ele vai botar quem? Vai botar o Alisson de 10 e vai botar o Ryan? Cara, é uma confusão danada, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele deve ir de Garré pelo meio e o Ryan aberto, ou o Alisson já vai começar o jogo, né? Se o Alisson puder jogar 45 minutos, ele deve jogar o primeiro tempo. É complicado, mas eu acho que ele deve ir, o básico, ele deve ir de Ryan e Garré. Eu gostaria de ver Alisson e Garré, mas não sei se o Alisson tem os 45 minutos liberados para jogar. Ele deve ir de Ryan e Garré para o Payet entrar no segundo tempo, e aí sim, ele pode tirar o Ryan, abrir o Garré pela direita, botar o Payet pelo meio, ou ele pode tirar o Garré e já botar o Payet, e depois tirar o Ryan e meter o Alisson. Acho que ele ganha mais opções. Enfim, não sei o que ele vai fazer aí nessa história. Vamos aguardar para ver. Hoje tem pré-jogo, tá aqui no canal. A gente vai fazer o pré-jogo, o jogo é 9h30 da noite, a gente faz o pré-jogo às 8h da noite. 8h da noite a gente já entra ao vivo falando das expectativas do jogo. 8h30 tem a escalação oficial, a gente já faz a análise da escalação aqui no canal, e faz a análise da escalação, se é o que a gente está pensando, se vai ter alguma invencionice do Carille. Vamos ver como o Carille vai para a partida. O negócio é vencer. Agora, a notícia que vem dando problema no Vasco é uma nota, né? Na verdade, é uma nota de repúdio de um grupo de oposição do Vasco chamado Esquerda Vascaína. Esse grupo de oposição publicou essa nota e fez um registro ontem no Conselho Deliberativo e está exigindo o afastamento imediato do Dimitri Payet. Antes de ler a nota, eu quero falar de 2 casos que o Vasco passou e eu vivenciei isso, porque eu já entendi de futebol, já era vascaíno, já era adulto, e foi o caso do Edmundo, do acidente da Lagoa, e o caso do Valdirã. Nos 2 casos, o presidente, o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Vasco era o Eurico Miranda, era o manda-chuva do Vasco. No caso do Edmundo, acho que ele não era o Calçada, né? Acho que também do Valdirã também, era o Calçado o presidente, e o Eurico era o vice-presidente de futebol, que era o manda-chuva. O Edmundo não foi afastado daquele acidente da Lagoa, onde ele assumiu
um processo de homicídio doloso, culposo, não lembro mais, mas era um caso de homicídio e ele respondeu esse processo e continuou jogando no Vasco. Esse é um ponto. Não houve afastamento do Edmundo. No caso do Valdirã, o Valdirã era artilheiro do Vasco, lembra do Valdirã? O Valdirã teve uma denúncia de estupro. O Eurico não afastou o Valdirã no primeiro momento, mas logo depois teve uma segunda denúncia e aí o Valdirã foi afastado, deram um migué primeiro, ele não foi afastado assim, está afastado por causa da denúncia, não. Afastou o Valdirã, não foi assim por causa da denúncia. Armaram um migué, uma contusão para o Valdirã, e nessa contusão transferiram o Valdirã, venderam o Valdirã. Tiraram o Valdirã do Vasco emprestado, tiraram ele do Rio de Janeiro. Mas aí ele acabou que ele foi jogar, acho que em Goiás, acho que no Atlético de Goiás, no Vila Nova, uma coisa assim. E aí o vínculo rompeu com o Vasco e depois ele foi acusado novamente, chegou a ser preso, né, tal. E no final da história ele morre de uma forma odiosa, né? Ele é espancado, pisoteado até a morte devido a um crime de abuso sexual a uma criança. O Valdirã era um cara que tinha problemas, suas dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque não é a do Vasco fazer afastamento de jogadores por causa das suas condutas fora da quatro linhas. Quando é caso disciplinar, caso do futebol, o Vasco geralmente afasta. Mas não é da história do Vasco afastar. Vamos ler a nota pequena da esquerda vascaína. Eu fiz em 2 slides aqui, vai ficar mais fácil para a gente. A esquerda vascaína botou a seguinte nota. É preciso falar sobre o caso Payet. Aí ele coloca assim, ó. Diante das graves denúncias de violência de gênero, o jogador francês deveria ser afastado do clube pela diretoria. Assim, o Vasco se posiciona firmemente contra qualquer tipo de opressão contra mulheres, e o atleta pode exercer seu direito amplo à defesa. Primeiramente, deixamos claro que esse posicionamento não é um julgamento da conduta do jogador francês Rémy Payet, o que cabe à justiça após a apuração dos fatos e direito amplo à defesa. No entanto, diante da gravidade dos relatos apresentados, é fundamental que a diretoria do Vasco da Gama se posicione de modo exemplar. Afinal de contas, nosso clube não é apenas um time de futebol, nós somos escola. Repudiamos todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. É inadmissível que haja entre os jogadores do Vasco alguém que tenha possivelmente cometido violência contra uma mulher. Como figura pública, como ídolos, os jogadores de futebol têm forte influência sobre a infância e a juventude. Nesse sentido, o Vasco da Gama não pode negociar seus valores. Isso posto, Payet precisa ser afastado, enquanto os fatos são apurados e a justiça exerce seu trabalho. O afastamento do atleta pode e deve servir como exemplo da nossa postura de combate à violência de gênero, de valorização dos direitos das mulheres, de defesa da igualdade de gênero. O Vasco é a caneta que escreve a história, e nossa história não pode ser manchada por ninguém. A nota pesada, num grupo de oposição, eles não são, assim, numericamente muito influentes, mas é um grupo de oposição de dentro do Vasco, são associados do Vasco, são sócios do Vasco, né, que tem uma participação lá no Conselho Deliberativo, e eu não acho que eles têm uma influência política muito grande, mas isso está reverberando e eles estão conseguindo pegar aderência, né? Tem muita gente aderindo a esse movimento dentro de São Januário, e isso pode trazer um problema. Isso é uma explosão de uma crise interna, não sei até que ponto isso hoje pode afetar o time, até porque o time hoje não treina mais dentro de São Januário, então não vive mais aquele turbilhão político de São Januário, o time hoje treina no CT e fica mais blindado e isolado, mas como eu disse anteriormente, historicamente o Vasco não tem esse hábito de afastar jogador por questões extracampo ou extraclube. O Vasco não tem esse problema, essa situação de afastar jogador por causa disso, né? O Vasco já afastou o Edmundo por causa da briga da faixa de capitão com o Romário, e isso era um problema. Mas ele ser acusado de homicídio não era um problema para o Vasco afastar o cara. Isso é a questão do Vasco. Eu não estou aqui dizendo que tem que afastar ou que não tem que afastar. Eu estou trazendo uma situação que pode ser problemática dentro do Vasco, né? O Vasco sempre joga contra o próprio Vasco, né? É o Vasco trazendo problemas para o Vasco. Já não bastasse o problema do atleta, agora está dentro da política do Vasco, que até demorou para acontecer, hein? Eu achei que isso ia acontecer antes. Pelo menos veio por um grupo que tem uma expressão menor. Não estou dizendo que é menos importante, mas tem uma força política um pouco menor que outros grupos que são maiores dentro do Vasco. Porém, esses grupos, pouca coisa maiores da oposição, estão aderindo
a esse movimento do esquerda vascaína. E isso pode trazer problemas para a diretoria executiva. O que você pensa disso? Você acha que ele tem que ser afastado? Você acha que essa nota de repúdio do grupo de oposição está correta? Isso está manchando a imagem e a história do Vasco? Você tem um atleta que está sendo acusado, ele não está sendo, ele não foi julgado ainda. A gente não sabe, né, se o cara cometeu isso, se não cometeu, mas o nome dele está nesse lamaçal aí. E claro que ele arrasta o nome do Vasco junto. Falei aqui em outros vídeos que as manchetes nos jornais internacionais jogador do Vasco acusado de crime grave contra a mulher, jogador do Vasco, Dimitri Payet, vírgula, jogador do Vasco. Então, as manchetes estão levando o nome do Vasco para essa situação. O que você acha que deve fazer? O contrato dele acaba dia 5 de maio. Fica empurrando essa questão ou já afasta logo agora? Né? Parece que a ideia é deixar ele fazer um jogo de despedida contra o Flamengo. A ideia é ele jogar contra o Flamengo. Não sei se isso é verdade, não sei até que ponto o Vasco vai fazer uma situação dessa. Mas, enfim, vamos aguardar para ver. Eu queria saber o seu comentário. O que você pensa disso? O Payet deve ser afastado? Não estamos julgando mérito, se ele fez, se ele não fez, se a mulher é isso, se a mulher é aquilo, se ela quer se aproveitar, se ela é vítima, se ela está se aproveitando ou não, se ela quer dinheiro, se ela... Cara, nada disso tem questão aqui. Ninguém está discutindo essa situação. Nós estamos discutindo o escândalo existe. O nome do Payet está envolvido ao escândalo e atrelado ao Vasco. A diretoria deve, na sua opinião, afastar o jogador por conta disso ou não? Ou isso não tem nada a ver? O campo é o campo e o que o cara faz fora do campo é o que o cara faz fora do campo. Não importa se o nome dele está nas páginas policiais junto com o nome do Vasco. Isso não importa. É a sua opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Tá falado? Comenta aí e não deixa de deixar o like, não deixa de se inscrever no canal, né? E olha, não esquece, hein? Hoje não tem o programa Resumo Gigante, mas tem a live, 8 horas da noite. Nós vamos entrar com a live. O Resumo Gigante sempre entra às 7. Então, uma horazinha a mais, 8 horas da noite, nós vamos estar entrando com a live de pré-jogo de Ceará e Vasco. Vasco que está indo para vencer. A vitória nos interessa e muito, pois vencendo seremos líder do Campeonato Brasileiro. A última vez que fomos líder foi na época do Ramonismo, lembra? E foi um jogo lá no Castelão, um jogo contra o Ceará. Nós vencemos o Ceará, aquele jogo do Ramon, que eu acho que o Ribamar fez gol e tudo, e o Vasco se tornou líder. Se não me engano, é 2021, né? 2019, 2020. Acho que é 2020, o Campeonato do Brasil 2020, que ele acaba em 2021. Porque teve a pandemia, o campeonato vai acabar em 2021, acho que é isso. E ali o Vasco é rebaixado. Acho que ficou as 4 primeiras rodadas como líder e acaba o campeonato naquela situação. Enfim, vamos lá. Vamos torcer para a liderança, porque ser líder é sempre bom, né? Galera, um grande abraço, fica com Deus, até o pré-jogo, 8 horas da noite. Tchau!